Nesse versículo de número 15, Deus vai começar a mostrar agora mais claramente, através de Pedro escrevendo aqui, a vontade dele para nós. Pelo contrário, ou seja, vocês têm que agir o contrário disso que eu falei. Não é para vocês voltarem a praticar as coisas que vocês faziam. Vocês têm que fazer o contrário. Qual é o contrário? Ele vai dizer agora. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Veja que interessante isso aqui que ele fala. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Uma coisa muito importante que a gente aprende aqui. Deus, ele é santo. Deus, o que significa isso? Ele é totalmente puro, totalmente perfeito. Não há nele nenhuma maldade, não há nele nada de errado, não há nele nenhum tipo de mancha, como a palavra de Deus diz, de ruga, de mácula, nada de ruim. Embora as pessoas no mundo às vezes atribuam a Deus injustiça, infidelidade, acham que Deus não é bom, que Deus não está cuidando delas, que Deus está sendo injusto, mas Deus não é nada disso. Por mais que a situação às vezes leve as pessoas a pensar isso é uma falta de entendimento das pessoas, porque Deus é perfeito, Ele é santo e tudo que Ele faz é correto e certo. Não há nada que Ele faça que seja injusto, que seja desonesto, que seja errado. Porque não tem como Ele fazer isso. Porque tudo que Ele faz é consequência do seu caráter. E o seu caráter é perfeito. Ele é totalmente santo. Irmãos, Ele é tão santo que a Bíblia mostra lá em Isaías capítulo 6 que os próprios anjos, quando estão na sua presença, eles têm 6 asas, eles cobrem o seu rosto com 2 asas e com outras 2 cobrem os seus pés, como uma maneira de mostrar reverência a Deus, como que dizendo, eu não posso nem olhar para Deus e os meus pés não merecem nem pisar esse lugar. É como que dizendo isso, porque Deus é tão santo e tão puro que eles sabem que eles não merecem estar ali, na presença de Deus. Eles não são dignos. E olha que os anjos não têm pecado, mas eles não se acham dignos de estar na presença de Deus. Tamanha é a glória que emana da presença de Deus. É tanto que quando Isaías viu a glória de Deus, e ele viu só em parte, Deus revelou-se para ele ali o que ele podia suportar. Ele disse assim, ai de mim que estou perecendo, porque vi o Senhor. Ele achou que ia morrer. Tamanha foi a santidade de Deus que ele presenciou. Então esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que a Bíblia mostra. É um Deus santo. É um Deus puro. Então se nós temos um Deus santo, aí cabe a pergunta que a gente tem que refletir. E que as pessoas não percebem isso nas suas vidas. Mesmo muitas pessoas que se dizem cristãos. Será que um Deus assim, que é santo, Ele vai aceitar na sua presença alguém que tem prazer no pecado, que afronta a sua santidade sem nenhum arrependimento, que peca descaradamente, sem nem se preocupar com o que ele pensa ou não, que faz pouco caso do sacrifício de Jesus na cruz, não se importa com o que Jesus fez, não crê no que Jesus fez, e vive no pecado, vive na desobediência, fazendo todo tipo de coisa que é abominável a Deus. Será que Deus vai aceitar alguém assim na sua presença? Alguém que escarnece de Cristo, que faz pouco caso do que Jesus fez, que vive como se Deus não existisse, fazendo todo tipo de coisa abominável, corrupta, errada, desonesta. A verdade, meus irmãos, é que Deus ele não pode tolerar isso. Deus ele não pode aceitar alguém que quer viver no pecado, que tem prazer no pecado, na sua presença. Quem é que Deus aceita na sua presença?
É bom a gente compreender que nenhum de nós é digno de estar na presença de Deus. E nós não somos perfeitos. Mesmo quando a gente se converte, a gente não se torna perfeito. Mas a Bíblia diz que nós somos santificados. O que é isso? Por causa do sacrifício de Cristo, a gente é purificado dos nossos pecados. A gente é lavado, simbolicamente, pelo sangue de Cristo. Claro que não é literal, não é o sangue que vem e lava a gente, mas é uma maneira de dizer que por causa do sangue de Cristo, do seu sacrifício, o nosso coração é purificado. É feita uma lavagem espiritual em nós, no nosso ser, quando a gente se converte. Por que Deus faz isso? Por meio do seu Espírito. Para que a gente seja preparado e se torne apto para poder entrar na sua presença. Porque se não for por meio do sacrifício de Cristo e a pessoa reconhecendo esse sacrifício na sua vida, a pessoa não é digna de entrar na presença de Deus. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. Mas quando a gente crê em Cristo, a gente é perdoado, purificado, lavado pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que nós nos tornamos mais alvos do que a neve. E dos nossos pecados Deus nem se lembra mais. O que acontece? Agora, Deus quando olha para nós, Ele não nos vê mais como pecadores. Ele nos vê como pessoas santas, como pessoas purificadas. E aí Ele nos aceita na sua presença. E nós podemos adorá-lo, podemos glorificá-lo, podemos falar com Ele, podemos usufruir da sua presença, das suas bênçãos, porque nós fomos purificados por causa do sacrifício de Cristo. Mas isso só é para aquele que crê, para aquele que entrega a sua vida a Cristo, que confia nele como seu Senhor e o seu Salvador. Então ele se torna apto dessa maneira para poder ter acesso a um Deus que é santo. Então, se Deus é santo, como ele diz aqui, tornai-vos santos também. A vontade de Deus é que a gente, a cada dia que se passa, a gente se torne mais santo. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Quando alguém é salvo, como eu falei, que ele é purificado, isso é apenas o passo inicial da sua caminhada com Cristo. Ele está apenas dando o primeiro passo. Ele foi purificado, foi feita uma nova criatura, mas Deus vai começar nele agora um processo de transformação. Porque uma grande verdade é que nós podemos ir a Deus do jeito que a gente está, como as pessoas costumam dizer por aí, né? Realmente a gente pode ir a Deus como está, vivendo no pecado, fazendo o que for de errado, mas se você foi convencido do pecado, se arrependeu e você quer chegar até a Deus, você pode chegar a Deus e pedir perdão. Ele vai te aceitar, se você se arrependeu de verdade. Só que Deus ele não vai querer te deixar da mesma maneira, do mesmo jeito. A vontade de Deus é que a partir daquele momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente entre num processo de santificação, de mudança, de crescimento espiritual, para se tornar cada dia mais santo, ou seja, mais parecido com Deus. Por isso que ele dá essa ordem dizendo, tornai-vos santos também. E mais na frente ele diz, sede santos, porque eu sou santo. E veja que ele diz assim, ó, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em tudo aquilo que você vai fazer, Deus quer que em todas as áreas da nossa vida a gente procure ser santo. A gente seja transformado. Deus ele não quer nos deixar do jeito que Ele nos encontrou. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque Deus nos ama tanto que Ele quer nos mudar. Ele quer nos transformar. Ele quer nos fazer pessoas novas. Ele quer nos fazer pessoas diferentes. E isso é maravilhoso demais, porque nós somos muito pecadores. Na nossa essência nós somos maus, a gente não consegue agradar a Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele quer nos transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais parecida com Ele. E não existe nada nesse mundo melhor do que isso. Poder se tornar mais parecido com Deus.
e em todo o nosso procedimento. Ou seja, Deus quer que a gente seja santo em tudo que a gente faz, seja no nosso falar ou no nosso pensar, até na maneira como a gente se veste, até na maneira como a gente anda, até na maneira como a gente se comporta, na maneira como a gente age, como a gente reage, no que a gente faz, no que a gente deixa de fazer. Deus quer que a gente seja santo, que a gente seja parecido com Ele, seja feito conforme a sua imagem. Isso é uma grande maravilha. Por isso que ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, eu sou santo. E por eu ser santo, se vocês estão vindo a mim, vocês têm que procurar ser santo também. É por isso que não existe isso de alguém dizer que é seguidor de Cristo e viver no pecado. É uma contradição, é uma incoerência, é algo que não bate, que não faz sentido. A maioria das pessoas no mundo não sabem disso, infelizmente, porque muitas vezes não é ensinado para elas. É ensinado para elas que basta elas frequentarem uma igreja, seja ela católica ou evangélica, seja qual for. É ensinado para elas que basta ela estar na igreja, que Deus já vai se agradar dela. Não é ensinado que ela precisa mudar de vida, que ela precisa ser diferente, que Deus tem algo melhor para ela, que Deus quer mudar o seu coração. Muitas vezes as pessoas são levadas a pensar que elas podem continuar vivendo do jeito que elas quiserem, que Deus não vai se importar, que no final das contas Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém, não importa se você viveu no pecado ou não. E isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira porque importa sim para Deus. Ele está dizendo aqui, olha, eu sou santo, eu quero que vocês sejam santos. Não quero que vocês sejam do mesmo jeito. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Não há poder em nós para a gente se tornar santo. A gente não tem essa capacidade. A gente não consegue, por mais que a gente se esforce. O que a gente precisa fazer é buscar a Deus. É abrir o nosso coração. É deixar Deus encher a nossa vida. É deixar Ele nos envolver, nos guiar, porque o próprio Deus vai se encarregar de nos transformar. Quem nos transforma é Deus. A gente não tem capacidade de se transformar. Quando é dada a ordem para os cristãos aqui serem santos, não é que eles tenham capacidade, é porque eles têm que buscar a Deus para poder se tornarem santos. É isso que ele está dizendo em outras palavras. O nosso trabalho é simplesmente colocar as nossas vidas nas mãos dele, na mão de Deus e dizer, Senhor, está aqui a minha vida, me transforma, me faz diferente, eu quero ser diferente, eu quero te agradar, eu quero ter um coração novo, eu quero andar como o Senhor deseja. E essa vontade, irmãos, é algo natural do cristão. Eu lembro quando eu me converti, que Deus colocou em mim essa vontade. Ele coloca isso no coração de cada cristão. Quando você decide entregar a sua vida a Cristo, Ele coloca em você o desejo de ser diferente. Porque o Espírito dele vai estar dentro de você. Eu lembro que eu comecei a ter uma rejeição grande pelas coisas que eu fazia, pelos pecados que eu cometia. Eu comecei a me sentir tão mal quando eu fazia alguma coisa que eu tinha entendimento que Deus não se agradava, eu comecei a me sentir triste, a me sentir mal, a me sentir incomodado. Eu ficava com vergonha de Deus, eu não queria nem orar, porque achava que Deus não queria nem olhar para mim. Eu ficava me sentindo mal, culpado, porque a minha consciência, eu tinha um desejo de agradar a Deus. E Deus foi me fazendo odiar o pecado, porque é isso que Ele faz na vida do cristão. Ele começa a fazer o cristão odiar o pecado. Quando você se converte, você passa a odiar as coisas que você fazia antes. Você passa a ter uma repulsa. Você passa a querer distância daquilo que você sabe que desagrada a Deus. Justamente porque o seu desejo agora é agradar o Senhor, é ser santo.